Bom dia, Rato. Bom dia a quem nos acompanha nessa linda manhã de quinta-feira. Não, realmente não fui eu o biólogo que caiu nesse buraco. Não estou sabendo ainda quem foi, mas vou ter que conversar com essa pessoa porque eu tive que dar bastante explicação ontem por causa dele. No mínimo, te recebeu mensagens de WhatsApp, ligações, ontem perguntando se era tu. Pessoal de toda a parte do estado aí querendo saber... Foi tu tá bem? Qual é a tua situação? Mas tranquilo, tô bem, não fui eu. A gente fica tranquilo também que seja quem for essa pessoa, as notícias é que deu tudo certo, tá tudo tranquilo. Coisa boa. Bom, o Silvano hoje vai falar sobre irrigação, né, meu querido? Isso aí, Rato, nós temos duas informações aí que são bastante importantes para quem é da área, para quem trabalha de alguma maneira com um processo de irrigação. A primeira delas diz respeito a uma modificação da legislação ambiental. Na tarde de ontem, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou um projeto, o projeto de lei 151/2023, proposição do deputado delegado Zuco. E essa proposição altera a legislação ambiental e que tem interferência nessa alteração aí, especialmente sobre a questão da irrigação. Então essa proposição alterou, né, já está aprovada, a Lei 15.434, que é o Código Estadual do Meio Ambiente. E o que vai dizer essa alteração? Entre outras coisas, essa alteração ela vai incluir mais alguns itens do que é considerado utilidade pública para fins de permissão de atividades em área de preservação permanente. Então, a legislação ambiental ela diz que determinadas áreas são de preservação permanente. Nós temos aí as principais que a gente sempre pensa, é o entorno de rios. Então nós temos uma faixa lateral no entorno dos cursos d'água, rios, e daí nessa faixa lateral desses rios, desses arroios, é considerado preservação permanente e aí nada pode ser feito de obras, a não ser que seja de interesse público, de utilidade pública ou de interesse social. A proposição aprovada ontem justamente inclui várias atividades como de utilidade pública e de interesse social. E estão nessas aí, por exemplo, de utilidade pública, as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia declaradas pelo Poder Público Estadual. As obras, e aqui atenção, as obras de infraestrutura de irrigação e dessedentação animal vinculadas às atividades agrossilvo-pastoris para garantir a segurança alimentar e a segurança hídrica, respeitados os regulamentos de recursos hídricos quando couber. E logo depois vai declarar como de interesse social obras de infraestrutura de irrigação, conjunto de atividades que são relacionadas a equipamentos de captação, adução, distribuição ou drenagem de águas, estradas, redes de distribuição de energia elétrica e barramentos ou represamentos de curso d'água. Ainda, barramento ou represamento de curso d'água, estrutura física construída de terra ou obra civil transversalmente ao curso d'água utilizado para a formação de lago artificial. Na proposição, a ideia é garantir uma desburocratização das atividades, permitindo que essas atividades passem por um processo de licenciamento ambiental de forma mais tranquila. Algumas entidades e deputados da oposição indicam que a legislação aprovada ontem ela
não poderia ser aprovada porque iria contra o já estabelecido por legislação federal, e algumas entidades elas estão indicando que vão entrar com recurso na justiça para barrar essa legislação. Há, de outro lado, uma movimentação federal para criar uma legislação semelhante a essa, que garantiria legitimidade para esse assunto. De qualquer maneira, a legislação está aprovada, ela permite esse tipo de atividade, desde que com alguns regramentos. Nós teremos que ver agora nos desdobramentos quais serão esses regramentos, como que eles serão adaptados e utilizados principalmente aí pelos órgãos ambientais, em especial o órgão estadual que é a FEPAM, e como isso irá impactar aí a questão da irrigação no nosso estado. Nós sabemos também que, além dessa legislação, quem trabalha com irrigação tem outro assunto importante a dar conta aí também. Por quê? Porque a Secretaria Estadual de Meio Ambiente abriu uma consulta pública sobre uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, do CONSEMA, que trata justamente de como irá funcionar o licenciamento ambiental das atividades de irrigação. Essa consulta pública ela está aberta, então, a toda a população. Tem um documento que é orientativo, que terá que passar não só pelo crivo da sociedade, mas vai ter que passar ainda pelo Conselho para ser aprovado, mas quando aprovado, se aprovado, ele vai organizar como funciona o licenciamento ambiental dessas atividades de irrigação no Rio Grande do Sul. E isso deverá ser seguido pelos órgãos ambientais. Claro, essa proposta apresentada ali, ela é anterior à legislação aprovada ontem, então ela vai ter que se adaptar a essa nova condição. Com certeza sofrerá algumas sugestões, receberá algumas sugestões para essa adaptação, mas eu convido a todos que têm interesse nesse assunto, que estão ligados de alguma maneira à área da irrigação, que tem a necessidade dos processos de irrigação, a buscar conhecimento, a buscar os seus pares, para que juntos, através de associações, sindicatos, buscarem e apresentarem sugestões, se for o caso, mas principalmente para ter acesso a isso e saber o que está sendo movimentado a nível estadual, porque isso terá um impacto direto sobre a forma de produção no setor que utiliza a irrigação. Aqui nós estamos falando principalmente do arroz irrigado, mas também qualquer outro setor. Nós estamos falando aí, inclusive, de irrigação por aspersão e tudo mais. Então, é necessário que a gente atente para essa nova legislação e para essa proposição de resolução que vai estabelecer as regras de licenciamento para essas atividades, Rato. Muito interessante, né? É difícil de a gente ter um debate sobre este assunto, né? De ser pautado aí, não digo diariamente, mas de vez em quando é difícil da gente ouvir falar sobre irrigação, né? Nós temos aí, Rato, em específico aqui, que pensar o seguinte, sobre esse assunto. Nós temos um debate que ele primeiramente é técnico. Tem que haver um debate técnico em cima disso para determinar o que é necessário, como que é necessário e onde que é necessário. Além desse debate técnico, a gente não pode esquecer que isso influencia diretamente a economia dos municípios. Então, tudo que a gente for determinar de regras para estes setores, nós estamos necessariamente
mexendo com a economia dos municípios. Ao mexer com a economia dos municípios, nós estamos mexendo com a questão social dos municípios. Então, nós estamos mexendo com muita gente que trabalha com isso, nós estamos mexendo com muita gente que não trabalha diretamente com isso, mas que depende dos recursos produzidos neste setor, e isso tem um impacto muito grande nas sociedades ou nesses municípios que trabalham com essas culturas. Além disso, nós temos, e não podemos negar, aí muitas vezes um debate ideológico entre esses setores. E daí nós temos os dois lados extremos, e eu sempre digo, o extremo é sempre perigoso, né? Mas nós temos os dois lados extremos, daqueles que acham que é necessário não mexer em nada, preservar tudo, e então não pode haver nenhum tipo de produção, porque o ambiente deve ser preservado totalmente. Aquele outro lado que acha que não é necessário nenhum tipo de preservação, que a gente tem que ter liberdade total de manejo. E esses dois extremos, minha opinião, é sempre perigoso. Então a gente não pode negar que isso também é um debate que está mexendo com isso, mas que a gente tem que pensar o seguinte: primeiro de tudo, tem que ser um debate técnico, tem que ser um debate pautado em cima de técnicas. O que está acontecendo, onde está acontecendo, quais são os impactos reais disso, como é que isso vai influenciar, e temos que escutar quem estuda isso de fato, quem vive isso no dia a dia, para que a gente não tenha uma opinião formada com base no achismo, com base no eu vi na internet. Temos que ouvir os profissionais da área para que a gente não recaia sobre aquelas outras coisas que eu falei, e nós sabemos, como eu disse, que isso há um grande impacto social nos municípios, porque mexe com a questão econômica muito grande aí, e isso a gente não pode deixar de lado. Muito bem. Silvano Gross, próxima quinta-feira, 7h15 da manhã, trazendo sempre assuntos que a gente subentende que é válido tanto para nós aqui da cidade como o pessoal do interior, né? Às vezes o pessoal acha que só o teu assunto é só para o pessoal do agro, né? Mas acaba... Como eu acabei de dizer, se impactar o agro, impacta aqui a cidade, impactando o interior, impactando a produção, impactando e reduzindo o que entra de recursos com o agro, a nossa cidade vai estar impactada. Então nós temos sim que estar atentos a tudo que está acontecendo, porque isso mexe em toda a cadeia do município e nós temos que estar atentos a isso. Muito bem. Até a próxima quinta-feira, meu querido. Obrigado, Rato. Um abraço a todos. Até quinta-feira. Valeu. Silvano Gross, próxima quinta-feira, 7h15 da manhã.